Olá pessoal, João da Raspa aqui na voz. Hoje eu vim trazer os resultados preliminares, né, daquelas medições que eu venho fazendo com o paquímetro e com a fita métrica. Então, é a análise da produção e do crescimento em altura e diâmetro do colo da cannabis. Depois eu quero fazer também a parte de volumetria de flor. Ainda estou só analisando a parte de crescimento em diâmetro e altura. Beleza, Ras? Então, deu uns resultados bem legais preliminares e eu queria trazer aí para vocês estarem avaliando também, tá? Aqui, raça, ó, para vocês entenderem, esse primeiro gráfico aqui, a gente está falando de árvores, tá? Então, essa primeira aqui é a curva de produção, tá? Então é acumulado, vai acumulando, né? Então a gente tem três estágios de crescimento. Tem um vídeo no YouTube que eu fiz que está em detalhe essa parte, tá? Mas normalmente os seres vivos têm três estágios de crescimento: um exponencial no começo, um retilíneo e depois um assintótico. Tende a zero, né? Mas não chega a zero. Beleza? Então, qual é o maior crescimento que a gente tem, que a planta tem, que o ser vivo tem? Então, quando a gente sai aqui, né, desse crescimento exponencial. Então, é o pico do incremento que a gente vai ter, tá? Depois, né, ele cresce retilíneo. Então, o crescimento ele acaba caindo, porque ele, em vez de exponencial, ele está retilíneo. Depois, ele chega a um ponto aqui que ele tende a zero, o crescimento é muito pouco, então não vale a pena você manter a planta, por exemplo, no caso de árvores, aqui seria a colheita dela. Mas a cannabis a gente tem o período de maturação da flor, tá? No caso aqui, galera, a cannabis ela vai ter três estágios de crescimento, tá? Por que isso? Porque ela tem dois estágios de crescimento exponencial, beleza? Então é bom a gente analisar isso. E como que fica isso no gráfico? Né? Então, em vez de ficar só um pico como uma árvore, analisando uma produção de madeira e tal, ele vai ter dois picos por causa desses dois incrementos exponenciais aqui, né? Esses dois crescimentos exponenciais. Então, a gente divide em quatro estágios de crescimento. Então, a curva de crescimento ela vai estar dois picos, beleza? Qual é o problema? Quando a gente analisa clone, a gente pula aquele período juvenil que é de crescimento exponencial, tá? A gente já começa vegetando a planta quando ela enraiza, então ela não tem aquele outro pico, beleza? Então o que eu analisei? Eu analisei duas cultivares da Exotic Genética, a Tropical Gelato que eu tenho, e a Grape Jubilee, beleza? Então analisei a altura e diâmetro do colo utilizando uma fita métrica e um paquímetro, beleza? Quais foram os resultados, galera? Essa é a curva de produção de altura, tá? Essa é a de altura e essa é a curva de produção de diâmetro do colo, beleza? A Tropical Gelato, ela não produz muito, é uma planta bem compacta e baixa, então normalmente ela produz em média 33 gramas numa plantinha pequena, beleza? De um vasinho de 7 litros, tá bom? Então as curvas de crescimento dela ficaram bem interessantes. A gente não vê aquele outro pico que era para ter aqui, porque a gente já fez do clone, né? Então vai ter só um pico aqui, tá? Na curva de crescimento. Então como que a gente analisa aqui? Ó? A gente vê ó, o máximo incremento que a gente teve, né? O máximo o incremento corrente foi aqui quando eu virei para a flora nesse período aqui, né? Virei para a floração. Tá? Quando eu virei para a floração, ela teve o máximo crescimento, o máximo incremento, depois começou a ficar retilíneo. O que quer dizer isso? Caiu o crescimento, porque em vez de exponencial está retilíneo. Quando chegou e cruzou com o incremento médio, quer dizer que a altura parou de incrementar, ela não vai crescer mais, tá? Porque a altura realmente ela para de crescer, porque as flores estão ali no topo, e já era. Talvez incremente um pouquinho, mas é o caso da síntota. Tende a zero, mas sempre está incrementando. No caso do diâmetro do colo, né, ele teve uma pausa antes da altura. Porém, conforme as flores forem crescendo, a tendência é do diâmetro ir aumentando, porque ele tem que sustentar flores mais pesadas, né? Então o diâmetro tende a aumentar na cultivar Tropical Gelato, tá? Então pode ser que tenha outro pico aqui na frente, né, durante a floração, tá? Em termos de diâmetro do colo, a altura vai estagnar, a altura para ou incrementa muito pouco. Beleza? Agora, se a gente analisar a Grape Jubilee, olha o tamanho do crescimento exponencial que ela tem quando a gente vira para floração, tá ligado? Olha, tanto em diâmetro do colo quanto em altura. E é uma planta que em média produz 50 gramas aí, tá? Então a gente consegue ver, né, o diâmetro ó, levantando um pouquinho por causa do peso das flores e a altura se mantendo. Vamos ver o gráfico com os pontilhados, fica melhor para a gente ver. Beleza? Então a altura estagnou,
Aqui é o máximo incremento depois da floração ali, né? Que eu virei para a flora mais ou menos aqui. Então o máximo incremento chega aqui e depois vem o crescimento retilíneo e vai caindo. Se cruzou com um incremento médio, quer dizer que ele não incrementa mais a altura. No caso, o diâmetro, conforme a flor vai pesando, a tendência é ele subindo um pouco, mais do que a altura. A altura pode subir um pouco porque o bud vai crescendo, mas é bem pouquinho. É um crescimento assintótico que a gente chama. Tende a zero, mas não é zero. Beleza? E eu fiz outros testes também com poda drástica, tá, galera? Então eu fiz uma poda drástica aqui e uma poda drástica aqui. Então quando eu fiz a poda drástica, o que acontece? A produtividade cai, a altura caiu, diminuir a altura, né? Então diminuir a altura vai cair, tá? Será que se reflete no diâmetro isso? Se a gente vê só a curva de produção, tem muito pouca coisa que a gente consegue analisar aqui. Só que quando a gente faz a curva de incremento, a gente consegue ter uma análise melhor. O que muda aqui, galera? Podas ajudam no ganho em diâmetro, porque cada vez que eu realizei uma poda, em vez de cair o diâmetro, ele aumentou levemente aqui a primeira vez. Aqui, a altura caiu, né? Depois, né, o diâmetro começou a cair de novo, mas depois que eu realizei a outra poda, né, o que aconteceu? A altura diminuiu, porque eu realizei a poda, mas o diâmetro aumentou. Então quer dizer que a poda vai aumentar o seu diâmetro do colo, tá? Então isso é uma variável importante, porque no outdoor você precisa de um colo maior até para aguentar ventos fortes. Beleza, raça? Então você consegue ver através das curvas de crescimento e produção o que em todos os períodos aonde foi que aconteceu o problema, não só refletido numa média final de produtividade, tá ligado? Que isso é ridículo. Você tem que ver aonde você errou, onde você acertou no ciclo da planta, tá? Então isso é muito importante. Então esse negócio, eu vou trabalhar com média, com planta, não é profissional, tá ligado? Aqui você consegue ver com dados, né, o que está acontecendo com a tua planta. Isso aqui que a gente tá falando só de altura e diâmetro do colo, sem fazer a cubagem das flores, por exemplo, fazendo análise das flores, até comparação com canabinoide e tal. Beleza? E qual é a conclusão que a gente chegou comparando essas duas cultivares? Ó, maior altura média e máxima foi da Grape, tá? E a Tropical Gelato foi um pouco menor. Mas, ó, a Tropical Gelato tem um diâmetro do colo muito maior do que a Grape, né? Ó, a Tropical Gelato mostra maior incremento em diâmetro do colo nas semanas iniciais, enquanto a Grape tem ganhos menores e mais irregulares. Então, a Tropical Gelato ela tem uma estabilidade melhor. Ó, a Grape, em geral, maior vigor em altura, maior potencial de rendimento por altura, dependendo do propósito. A gente viu que realmente ela tem um rendimento maior, por causa desse stretching que ela tem durante a floração. Só que tem que tomar cuidado no indoor. Ó, Tropical Gelato, perfil mais compacto e robusto. Menor altura, maior diâmetro, crescimento mais uniforme. Talvez seja uma cultivar mais indicada para o outdoor, para aguentar ventos fortes e tal, do que a Grape, por exemplo. A Grape vai precisar de bastante estrutura, né? Então, grapes, por crescerem muito em altura com caules relativamente finos, têm maior risco de tombamento ou quebrar, né? Ou exigem suporte quando acumulam massa, quando estão com flor muito densa. A Tropical Gelato, por ter maior diâmetro do colo, tende a sustentar melhor a massa floral sem tanto suporte. Realmente, ela não precisa tanto suporte como a Grape Jubilee, beleza? A Tropical Gelato ela é bem mais resistente. Outros tipos de conclusão, então, implicações para o cultivo indoor. Espaço vertical limitado. Tropical Gelato é mais adequada, menor estatura. Produção máxima por planta. Se o objetivo é altura, ramificação para maior área de inflorescência, Grape pode render mais. Mas existe controle, poda, amarra, até para aumentar o diâmetro e tal, que a gente viu que ela responde à poda para aumentar o diâmetro. Fenologia e time de intervenções. Os picos de incremento corrente semanal indicam que semanas chaves onde a planta está com maior demanda por recursos, água, nutriente. Essas semanas coincidem com mudança de fotoperíodo. O salto é o stretch da floração, podendo planejar a altura útil e poda antecipada. Saber a hora adequada de disponibilizar mais nutriente para a planta, além de economizar, é possível poluir menos, principalmente se falarmos em hidroponia. É possível concluir que a cannabis possui dois crescimentos exponenciais, um bem no início do crescimento e outro no período de stretch da floração. É aquele caso das curvas que a gente estava falando ali no começo. Tem um materialzinho lá no YouTube para vocês analisarem. E outro muito importante,
Podas ajudam no ganho de diâmetro da planta, sendo necessário para o outdoor devido à resistência de ventos fortes. O Danilo Crispi já falou que podas faz com que sua planta produza mais em termos de quantidade, né, dela inteira. E também a gente está vendo aqui que a poda vai ajudar a engrossar o seu diâmetro do colo. E isso vai ajudar a sua planta a ter mais sustentação em ventos fortes. Beleza, galera? Brigadão, valeu. Obrigado pela paciência de vocês e eu espero dar continuidade nesse trabalho. Quem tiver interesse em contribuir com dados, estou aqui disponível para construir as curvas também, para a gente fazer um trabalho. Imagina se essas curvas estivessem junto com os bancos de semente, entendeu? Ia facilitar a nossa vida. Então o que eu quero com esse projeto é facilitar a vida de vocês. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção e tamo junto.